tentando entender o que Deus quis falar comigo ali na mensagem ali. Tá muito forte. Irmãos, primeiramente, deixa eu falar pra você ver um monte de e-mail aqui. E-mail, porque tem 6 mil e-mails que eu não li ainda. Vocês acreditam nisso? Gente, tal fulano falou de você. Tal fulano. Gente, as pessoas que falam de mim é porque me amam. Quem concorda comigo? Quando você ama uma pessoa, você tem aquela raiva, mas no fundo você ama. Você xinga ela para chamar atenção. Que você ainda não esqueceu a pessoa. Entendeu? Tava vendo 3 vídeos aqui que mandaram para mim, os links. Irmão, eu nem ligo, eu nem vejo esses vídeos, quer saber? Pouco importa para mim. Tá? Então deixa bem claro que pouco importa para mim o que as pessoas falam. O que eu já passei foi passado. O que eu quero viver é um novo 26, um novo tempo, uma nova história. E o que eu estou conseguindo fazer aos poucos. Eu estou vendo que realmente estou crescendo cada dia mais. Eu não estou retrocedendo. Então a Bíblia diz assim, ó, não olhar nem para a direita nem para a esquerda. O que passou, passou, né? Então, um monte de e-mail falando, lá, fulano fez um vídeo contra você. Aquela moça. Gente, são pessoas piores do que eu, gente. Sabe? Eu acho que a partir do momento que uma mulher ou um homem para a sua vida, para chegar. Pode ser ela 2 minutos preciosos da vida dela. Para falar mal de você, sabe? Para ficar ali vendo um vídeo seu para depois fazer outro vídeo. Isso é coisa de mulher baixa, homem baixo, gente. Quem concorda comigo? Uma mulher sabe, uma mulher, sabe, que tem uma centralização. Ela vive a vida dela. Ela aprende com aquilo que ela passou no passado. Ela não importa mais o que passou. Ela só aprende. Quem concorda comigo? O Senhor falou no meu coração isso. Então, imagina eu ficar aqui parando aqui, ó, toda hora da minha vida. Vai ficar falando, lá, vamos colocar assim, vamos colocar o pastor Flávio. Lá, o pastor Flávio fez um vídeo ontem e ele. Pra quê, gente? Ganhar, deixar as pessoas cada vez. Ainda mais quem assiste esses vídeos, acho que a pessoa deve ser muito. Cara, você deve ser muito idiota, velho. Eu não perco, cara, os zombadores. Eu não perco tempo pra ver vídeo um falando do outro. Isso é uma coisa que, quando eu vi na internet, ó, eu não sei que tem. Mano, eu já pulo. Já pulo, já pulo, já pulo, já pulo. Eu não quero ver isso. Faz mal pra minha cabeça. Quero ver. É igual o pastor sempre falou, né? É. Trabalhar é bom. Tiago, quer levar meu currículo na sua empresa aí? Demorou. Pode me levar. Eu não trabalho, mas eu não exploro ninguém. Certo? Então é o seguinte. Bom, sabe o que dá raiva também? Tem um monte de macho aqui na internet que fica falando para mim no comentário, vem aqui em São Paulo. Eu mando e-mail para mim, seus calça frouxa. Vocês acham que eu vou levar irmão aí? Todo mundo fala de mim. Por que não vem aqui na minha porta e não fala na minha cara? Isso é tudo bunda mole, cara. Se você me dá um endereço, eu vou até a sua casa, hein? Se eu falar uma coisa que sem direção, eu vou na sua casa. Isso é tudo bunda mole. Começa por aí. Da bunda mole de internet. Bandidinho de internet, vocês são. A hora que o chicote estraga, você fica de frente, no olhar, com as provas daquilo que você falou, direção, entendeu? Aí vocês cagam. Isso é tudo brabo aqui nos comentários. Mas encarar eu de cara, vocês não encaram, gente. Verdade. Eu não vou lá não, eu não sou louco igual não vou lá não, eu sou louco. O cara é respeitado em São Paulo inteiro. Aí a facção vai me matar eu. Ô, irmão, não tem nada de facção aqui não, filho. Se eu resolvo, eu resolvo. Vocês não têm, tudo sem vergonha, bandidinho de internet, que não tem coragem de me encontrar na cara e falar aí, ó, a direção é essa daqui. Mostra a direção que você tem, meu. Se tivesse com o rabo preso, eu chamarei você frente a frente. Falou? O Thiago lá, bandidão, vem falar na minha cara, cara. Você não tem coragem, meu amigão. Você não tem coragem. Tá? Então vamos lá. Não tem coragem. Sai daí, vem pra cá. JC dos Santos, 39, @yahoo.com. Põe lá pra você ver se eu não coloco o seu. Manda o WhatsApp pra você aí. Pra se encontrar. Tudo comédia, né? Seus comédia. Nunca vi um negócio ficar louco aí, não. Vamos lá, gente. Não vou perder tempo com esses carrapatos aí, não. O que acontece? O que acontece? Presta bem atenção. Tô aqui pra falar com as senhoras que querem ir pro céu. Esses comédia. Passou de oportunidade de encontrar a igreja.
Vamos lá. Eu vou falar sobre a visão do barco da Ana Castela, que eu tive uma visão muito forte. Então, gente, eu não perco tempo. Ah, e tal, fulano, eu não, antigamente, lembra que eu ficava muito preocupado? Eu não ligo, não. Falo que eu... Gente, eu já falei minha vida inteira, onde eu errei, o que eu fiz. Se eu usei droga, se eu não usei, se eu saí com puta, se eu não saí com puta. Logicamente, tirei puta. A maioria das pessoas que falam na internet, eu tirei da prostituição. Menti pra família inteira, que era puta. Nunca falei mal de ninguém. Eles falam mal, mas eu fico na minha, mano. Igual os irmãos falam pra mim, os irmãos da igreja e os irmãos do mundo. Quem não pode errar é nós. Tá bom? Vamos lá. Então, não fala de mim, deixa eu falar, deixa os mortos sepultar os mortos. Falavam de Jesus e vão falar de mim até eu viver, gente. Porque me amam. Quem concorda comigo? Uma pessoa que fala você na internet o dia inteiro. Ama ou não ama, gente? Fala pra mim. Ama ou não ama? Ama demais. Ama demais. Eu sou um cara, velho. Eu sou um cara, velho. É amor, gente. Você que tem em casa, concorda comigo? É amor demais, gente. É muito amor, cara. Quem fala mal, fala bem, cara, fala de mim, cara. Me ama, ama. Cara, tem pessoas que querem xingar o outro pra chamar atenção porque ama. Porque o outro não dá atenção. Eu não dou atenção, então eu fico no meu pezinho, gente. Se a gente tivesse meu contato, eu estaria ligando o dia inteiro. Eu não dou atenção. Não me interessa. Não faz o meu tipo. E já era. E nem pode, porque eu não posso mais ter relação com ninguém, mano. Essa é a verdade. Então, já te perdeu meus pecados e agora purificar e vamos embora pro céu. Gente, vamos lá. O que acontece? Presta bem atenção. Desde ontem eu tô nesses ataques aí. Tô com uma febre intensa ainda. Olha, eu tô de blusa no calor desse. Uma febre que não passa. Né? E aí, o que acontece? Eu tive uma visão. Vou falar sobre a professora Nadir também, viu? Que falou que o Bolsonaro estava lá no inferno. Nadir, quem conheceu você... vamos misturar as coisas, não vamos centralizar no Espírito. Peraí. Jesus, 1, 2, 3... Agora. Tive uma visão. Ana Castela, quem não sabe, tá? Ana Castela, ela é uma cantora sertaneja. E o que aconteceu? Eu não sabia de forma alguma que ela tinha feito um navio. Eu não sabia. Ela pegou, depois que eu fui pesquisar, ela fez um navio. Junto com o ex-namorado, o namorado, Zé Felipe. Uma voz veio até mim e disse: se aquele navio afundasse, iriam centenas de pessoas para o abismo mais profundo. Eu fiquei, mano, será que é o Titanic? É o Titanic? Será que é o Titanic? Depois vocês procuram navio da Ana Castela. Titanic. Titanic. Fiquei assim. Fiquei totalmente desorientado. Totalmente desorientado. E aí eu fui aqui no celular, mexi no celular e tal. Eu vi que a Ana Castela fez um navio. Um navio. E nesse navio, ela foi isso daí. São centenas de pessoas que foram beber lá, vários cantores cantar lá, e ela bêbada pra lá e pra cá, bêbada pra lá e pra cá, aquele jeitinho dela lá, bebendo todas lá. E aí Deus mostrou isso aqui. Gente, o Espírito Santo é lindo demais. E aí, isso por que ele fez isso? Para que eu alertasse vocês acerca do perigo, gente. Ela tá no navio ainda? Falou que tá no navio ainda. Ela não constrói navio, Robson. Ela alugou um navio para fazer um show lá dentro. Ficar uns dias lá bebendo e cantando. Prostituindo lá. Então, o que acontece? Então, se eles estão no navio ainda, é a mão de Deus. Como Deus guarda, gente. Como Deus guarda. O Marcos está dizendo assim, tempos difíceis. Muito difíceis. Então, olha como Deus tem guardado aquelas pessoas.
São centenas de pessoas dentro do Oceano Pacífico ou Atlântico, não sei, né, tomando as margens das praias. E você começa a analisar que dentro daquele navio tem centenas de pessoas totalmente longe da graça de Deus, bebendo. Deus, ele olha aquele lá do céu, ele olha aquele instrumento aquático andando. Ah, sim, era pastor Júlio, você estava certo, a morte de mulher aumentou. Lembra, gente, que eu falei sobre profecias que o feminicídio ia aumentar? Profecia do homem aqui, ó, pode escrever, gente. Pode escrever a profecia do pastor Júlio, não falha não, filho. Não falha não. Se eu falei, meus amigos, porque foi na vontade de Deus. Então, você vê o navio, né? O navio, no meio da família. Lembra de mim, pastor? Sou o Felipe, que o senhor ajudou minha família com R$ 500. Lembra até hoje. Que bom, Felipe. Deus abençoe. Feliz por você arrumar um trabalho, viu? Minha felicidade é ver você bem, tá? Então, aí você vê Deus olhando do céu, com o seu poder, com aqueles olhos de fogo, vendo aquele monte de centenas de almas, dentro de uma lancha, de um complexo grande. Para Deus não é grande, mas para o homem, gigante. Que você olha assim e diz, Deus olhando e fala assim, se eu piscar aqui, aquilo afunda. Então, se você analisar, se Deus, um dia se você estiver triste, pega esse vídeo e leva para você. Quando você pecou contra Deus, se arrependeu ali, leva isso. Imagine Deus que vendo centenas de pessoas dentro do oceano que ele criou, até dentro das águas, o homem peca, até em cima das águas. Por isso que a Bíblia fala assim, na terra, nas águas, no céu, em toda a plenitude da sua justiça. E é isso, porque aí até em cima das águas, o homem foi pecado. Então um homem peca, um empresário pega uma lancha, chama-se de job, porque, gente, ou pomba-giraiada bonita aos olhos humanos são as jobs. Job aí, grande programa. Job eu digo mulher já de alta classe, né? Mulher que R$ 5.000 a hora para ficar com ela, 10 mil. Essas são, agora, de cabaré aí, 100, 250, são pessoas, essas maremulambo. Mas essas mulheres que vêm do espírito de Potifar, da mulher de Potifar, os caras pegam a lancha, levam essas mulheres lindas, mulher que não tem defeito. Você olha, não tem defeito algum. Mas o maior defeito, você tocando nela. Esse será o maior defeito. E o pior momento da sua vida. Que ela tem um espírito. Então, a pombagira deixa essa mulher formosa. Formosa. Algo assim super. Gente, você não tem uma banha. Não tem uma banha na mulher. Mulher é só corpo. Beleza. Ele vai na lancha, vai naquelas mulheres bonitas, some lá na lancha. Ninguém tá vendo eles. Imagina o navio do Neymar voando ao Atlântico, navegando ao Atlântico, longe da costa da praia. Quem que vai ver eles? Hã? Hein? Então ele vai estar longe, totalmente longe. Então somente as olhos de Deus. E aí Deus ele começa a olhar do céu, a abominação dos homens. Então a plenitude da sua justiça, como eu disse, na água, na terra, no vento, ela está ali. Antes de você entrar num motel para atrair o seu esposo, um anjo está em cima da cama. Quem te recebe lá na portaria do motel não é a recepcionista, é o anjo do céu. Quando você tira a calça, o anjo te vê. Quando você está ali, o anjo está te vendo e anotando tudo. Zacarias diz muito claro, dizendo, há um memorial perante a face dos homens. E esse anjo, ele escreve tudo. Olha, eu já vi esse anjo, gente. Eu vi esse anjo de 2019. 2019. Eu vi esse anjo de 2018, eu vi esse anjo. Irmãos, 2018, foi mesmo. Eu comuniquei com a Camila que eu tinha visto isso. Cara,
Irmãos, o anjo da justiça, ele é muito, mas muito, mas muito, mas muito, mas muito lindo. Ele tem assim como se fosse partes de ouro nele. Ele é branco, né? Aí tem umas, como são umas partes que são ouro reluzente, coisa mais tremenda. E uma caneta de espada, de justiça. E ele escreve em algo que não dá para detalhar aqui na Terra. Ele escreve, porque ele é um oficial de justiça. O anjo, esse anjo que escreve o que está acontecendo, ele é um oficial de justiça. Ah, mas, pastor, ele está em milhões de pessoas, esse anjo. Tem milhões de anjos. Tem mais anjos do que pessoas, se vocês não sabem. Começa por aí. A Bíblia diz que Deus é tão tremendo que até as estrelas do céu se podem contar, ele que dá nome a cada uma delas. E tem mais estrelas do que pessoas na Terra. O universo é gigante. Então você começa a ver, né, que esse anjo, ele pega a caneta e vai anotando tudo o seu que você está fazendo. E o Espírito Santo articulado em pensamentos. Então tudo que você pensa, o Espírito Santo vai lá também. Ó, pensou aqui, põe aí. Ó, pensou mal do outro, põe aí. Ó, pensou em fazer, põe aí. Se você pensar em matar, você já matou. Tá? Então, quantas pessoas já matou? Milhares. Então, todas esses, se não se vender dessa mente sua, você pode ir pro fogo eterno. Porque você já se aborreceu o de um homicídio. Então, é muitas coisas muito fortes. Ele diz que Deus sobe os corações e pesa os pensamentos. Tá, vamos lá, vamos continuar aqui. Você tem aí uma. Você tem uma, um tempo, uma tarja com todos os seus lembretes. E eu fico pensando, o barco que Deus me falou, navio, como Deus é amoroso. Como Deus é extremamente perdoador, longânimo. Porque deixar essa raça humana chegar onde chegou, deixar eles chegar onde chegaram, olha, eu vou dizer uma coisa para você, é muito longanimidade, é muita mansidão, é muito amor, certo? Então, o que eu quero dizer para você? Tomem cuidado em relação a querer entrar na sua mente que Deus não te perdoou, que você errou, de Deus já não pode chamar ele de pai. Quem já passou por isso? Tira isso da mente de vocês. Deus, ele diz, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 70 vezes 7. 70 vezes 7. E se ele mandou perdoar, ele é o que vai ensinar. E quem ensina tem que dar exemplo. Então Deus é o exemplo do perdão. Deus é o exemplo da longanimidade. Deus é exemplo do amor, da compaixão. Tá? Então, por exemplo, hoje, eu nem dormi direito, uma pessoa me ligando uma semana. Eu fui e atendi uma menina que desde pequeno ela vê demônios, ela vê os homens com um pé de cavalo. E aí, eu aqui, nossa, estava muito mal, até mesmo acho que a menina tá na live, hein? Eu atendi ela aqui, eu falei, ligar de vídeo. E eu comecei, Deus começou a revelar a vida dela inteira para mim. Ela ficou assim, marido dela. O que ele sabe? Eu falei, tocaram no seu cabelo esses dias, né? Tocaram. Sente enjoo, né? Muito. Você tá acontecendo. A menina fica assim, ó. Como que sabe? E eu falando normalmente com ela, né? Então os dons de Deus é para isso. Pois bem, vamos lá. Então, vamos resumir até agora o que eu falei. O navio mostra a graça de Deus, que não é só com eles, com você em casa também, que você pegou.
Se você pecou, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, você tem que voltar. Outra situação, os homens pecaram em todos os lugares, a memória de Deus, né? O grande dia do julgamento, de tudo que você fez. Outra coisa, outro detalhe maior ainda, vamos lá. Pastora Nadir, quem já viu essa moça, essa senhora, quem foi a primeira pessoa? A Nadir não tinha canal na internet. A Nadir fez canal através da minha vida. Eu fui pregar na igreja dela, ela viu meus vídeos na internet, e fui pregar, né, na igreja dela. Chegando lá, a dona Nadir, tínhamos 2 dias de culto em Santo André, e ela nem canal ela tinha, não era conhecida. Era mais. Eu acho que eu mostrei para vocês um vídeo aí, né, pregando lá. Deus me revelou a vida daquele jovem vindo para a igreja, pensando, né? E o que mais interessante, é que a Nadir começou com umas visão. E eu já falei, essas visão não vem de Deus. O espírito de confusão tomou o coração daquela senhora. Vocês lembram que eu acho que a visão mais complexa dela, né, mais uma aberração, né? Foi quando ela falou que Jesus estava dando pirueta no céu. Pirueta, igual criança. E que aí ela foi lá no inferno, tirou a pistola quadrada da cintura de Satanás e deu tiro nele. E também o espírito de confusão, quando ela disse que a Iemanjá veio até ela e deu um recado do céu, dizendo que tem anja no céu. Não existe anja no céu. O céu nunca foi ser feminino, sempre masculino, isso não existe. Então todos os demônios que hoje transformam, o ser de luz é demônios feminino, Pombagira, rainha do cabaré, rainha do inferno. Então você tem. Então, são coisas que as pessoas ainda ficam ali, ai, que lindo, né? Ainda ela fala que é Iemanjá mesmo, do mar, saiu do mar azul e branca, um vestido lindo. E falou assim, eu vim do céu, vim te dar sabedoria. Para quem desce, gente, que dá sabedoria do Espírito Santo. Então, estava vendo essas pregações, pastor, quando você pregar, me arrepio até hoje. Não, logo eu volto a pregar, tudo é um tempo, gente. Calma, aguenta o tempo aí. Só passar por essa turbulência aqui. O tempo do Senhor, que Deus fala assim, Paulo, está na hora de ir para os confins de Cesareia e fazer a missão em Roma. Aí eu me levanto. Então, o que acontece? Acabou, vou responder vocês. Eu vou parar uns 5 minutinhos para responder as perguntas de vocês. Peraí. Então, o que acontece, meus irmãos? Só para fazer live deitado, que eu não estou conseguindo sentar. Não. Então, o que acontece? Você tem uma oportunidade única na sua vida. O que vocês têm que fazer, gente, pelo amor de Deus, vocês têm que sim, meus irmãos, se preparar para o último dia da sua vida. Gente, se prepara. Santifica a vida de vocês. Eu falo isso direto para vocês. Gente, a coisa é muito séria. Essas reações estão acontecendo na Terra, falsa visão. Ela disse que Bolsonaro estava no inferno e disse que tinha uma caneta. O diabo tem uma caneta de 2 metros, uma canetona de 2 metros, assim, de ferro. E afincava no Bolsonaro e jogava o Bolsonaro lá. Gente, pelo amor de Deus, Bolsonaro é uma alma. Bolsonaro dá tempo de salvação. Como que você viu ela no inferno? Quer dizer que ele já era. Então quer dizer que Deus mostrou para ela Bolsonaro no inferno. Gente, Deus não tem tempo para ficar aí, ó. Ai, fulano tem pecado. Ai, fulano fez isso. Faz um vídeo na internet que eu tô falando igual a Cleide falou. Deus mandou vir aqui fazer escândalo aqui. Ô, Deus, Cleide, pelo amor de Deus. Onde que Deus mandou você fazer escândalo aqui? Então, quer dizer, vocês estão com espírito de loucura, gente. A Bíblia diz que Deus falou com Abraão 5 vezes. Você acha que Deus vai falar, vou lá na Nadia, agora eu vou mostrar para aqui que meu inferno de Bolsonaro está na terra. Ele pode estar no inferno? Pode. Porque a Bíblia diz em Tiago, Deus estão vivos, mas estão mortos. Mas Bolsonaro ainda dá tempo de salvação para a vida dele. Né?
Diz que o demônio jogou o Bolsonaro assim, ó, mais de 200 metros. Aí ele voltou, né? Chegou lá e foi o melhor presidente da história do Brasil. Aí eu acho que você já falou, você tá mentindo. Eu também não acredito, não. Ao contrário, não está sendo nada disso. Mas disse que ele falou lá, eu sou uma presidente da história do Brasil. Aí o diabo falou, você é mentiroso. E foi batendo nele lá. Né? Então, há muita coisa acontecendo, gente, que estreitou tudo. Estreitou no mundo físico, espiritual, carnal, que é a saúde, e ainda está se estreitando muito mais aonde? Nas coisas paralelas do espírito. Muita gente chegando com revelação. Deus mandou dizer, espíritos malignos atuam nas igrejas. Pessoas que levantam a mão, outros caem assim, outros ficam rodando igual macumbeira. Gente, nós estamos numa loucura, meu Deus do céu. Nós estamos numa loucura. Se a gente for parar para pensar, a gente está numa situação muito, mas muito delicada. Você que é espiritual, vem comigo. Vem comigo. Olha só. Jogador boleiro. Pastor, estou vendo muitas sombras. Tipo, uma pessoa aparece quando eu estou dormindo e depois desaparece igual fumaça. Olha aí. Você tem uma ideia. O cara disse que parece uma pessoa na frente dele e depois igual fumaça sobe. Olha isso. Eu vivo aqui. Gente, por favor, você que está em casa, é tempo de muita e muita separação com Deus. Vocês lembram aquele dia que Deus mandou falar que o céu está quieto? Vai acontecer algo terrível no mundo espiritual. Eu já estou falando isso a segunda vez. Os demônios não estavam mais perdendo tempo. Você não viu no Piauí lá? Os OVNIs estão expulsando as pessoas. E lembra que eu falei? Vai aparecer OVNIs em toda parte do mundo de forma que nunca se ouve. Quem lembra dessa profecia? Gente, lá no Piauí, depois vocês puxem OVNI no Piauí, as pessoas estão dentro de casa. As naves vai lá. As naves vai lá. Ah, eu esqueci o nome da cidade de Piauí. Depois você procura aí e me fala. Né? As almas vai lá. A nave vai lá, a nave baixa. O ZT fica lá perturbando as pessoas. E eles já caiu, foi um monte de gente embora. Depois dá uma olhada lá. Forte abraço, Bruno. Brunão, firmeza. Fica bem aí, tá bom? Então o que acontece? Você vê as naves expulsando as pessoas do seu território habitante natural. Depois você dá uma olhada lá. OVNIs do Piauí. A Globo não quer ir lá. O SBT não quer ir lá. Porque sabe, meus irmãos. Todas as mídias sabem que existe. E há um sistema não propagando isso. Ah, não existe o discoador. Irmão, vocês estão tapados. Tapados. Tá? Tapados. Então, o que eu digo a vocês? Sinais estranhos do céu. Jesus falava de sinais. Jesus ele falava de sinais aonde que o homem veria, meus irmãos, os sinais do fim. Ele disse, haverá sinais do céu. Ah, até arrepia, você é louco. Parei. Ah, deixa eu respirar para continuar. Viu? Toda live a gente sente a presença de Deus, não tem como, né? Alguém está sentindo o que eu estou sentindo aí? Se alguém estiver sentindo o que eu estou sentindo, temor a Deus. Eita, glória a Deus.
Alguém está sentindo aí? Já chegou, Jesus chegou aqui. Quando eu choro, gente, é porque Jesus chegou. O seu espírito está perto. Eita, glória a Deus. Jesus falava assim, a coisa mais linda. Nossa, não aguento falar não. O Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor pertence ao teu reino. O Senhor está firmado na justiça e na base da verdade. Tu és o Santo de Israel, que não permite. Vamos lá. Preste bem atenção. Eita, meu Deus do céu. Haverá. Imagina eu tô pregando, gente. Quem já foi no culto meu sabe, não é muito maravilhoso, gente. Eu tenho saudade. Irmãos, a hora que Deus toma no altar. É algo tremendo. Vamos lá. Haverá sinais. Deus é tão lindo que. Deus é tão lindo que. Deus é tão maravilhoso que o poder da sua mão, de multiforme graça, não deixou o seu filho saber o dia da sua volta para a terra, mas permitiu o seu filho avisar alguns sinais que antecedem a sua vida. E ele diz: haverá sinais no céu, haverá sinais na terra, haverá sinais dentro da igreja. Jesus falou isso? Falou? Onde está escrito isso? Paulo disse, não digo eu, mas o Senhor. Jesus dentro de Paulo disse, haverá sinais, haverá um Espírito, expressamente o Espírito, o Senhor diz às igrejas, que haverá um Espírito, Tessalonicenses capítulo 4, que entraria nas igrejas. Imagina, o obreiro da porta não viu esse Espírito entrar, porque é espiritual. E você vê, né? Você vê que o Espírito vai e avisa que no céu, Jesus falou, na terra, as participações da família, filho contra pai, pai contra filho, terremotos, foram de tudo. Todos esses itens Jesus falou. Mas o Espírito sempre alertou que haverá sinais dentro da igreja. E nos sinais mais tenebrosos que teria dentro da igreja é o sinal das falsas profecias, das falsas visões, da falta da ordem e da essência do culto, que hoje as pessoas não têm mais. Eles não têm mais, está doendo na minha cabeça, eles não têm mais ordem e nem licença no culto. Eles saem da cadeira, giram igual um louco. As outras saem, a mulher sai, os homens deixam as mulheres subir no altar. Não tem mais liturgia bíblica, não tem mais amor entre os obreiros. Irmãos, antigamente você podia orar assim, ó, eu estou com fome. Você orava, Deus visitava um irmão que estava orando lá na casa dele. Ele falou, agora vai lá e leva uma cesta pro seu irmão na igreja. Do nada, meus irmãos, aparecia um irmão. Quem lembra antigamente? Era assim, não era? Do nada, meus irmãos, aparecia um irmão na sua casa com a cesta básica. Parecia que você tinha ligado para ele. Era assim ou não era, meu irmão? Hoje não tem mais isso. Por quê? Porque ninguém mais ora. Ninguém mais é verdadeiro. E tão pouco, se Deus fala assim, ó, leva uma cesta básica. Fala, não é de Deus isso não. Carro, pra você ter uma ideia, antigamente, o cara tinha 2 carros. O cara tinha assim, ó, Deus mandou te pegar esse carro pra você.
Era assim, não era, meu? Os irmãos davam carro pro outro irmão, mano. Dava carro. Carro, moto, até casa e terreno. Hoje, eles tiram de você. O amor de muitos se esfriou. Quem lembra da igreja antiga era dessa forma, meus irmãos. O irmão chegava assim, ó. Deus me transformou. Deus tocou no meu coração, ó. Irmão, vem aqui, levanta aí. Pastor, eu quero passar aqui pro irmão meu carro. Deus mandou dar meu carro pra você. Você ficar sem? Deus mandou te entregar meu carro. Vou ficar sem, é pra você. Poxa, passava um mês. O irmão que deu o carro ganhava um carro mais novo. Era algo assim impressionante. Porque Deus fazia nas igrejas, meus irmãos. Entendeu? Deus ele operava de uma forma gloriosa. Meus irmãos, o pastor não tinha dente na frente. Não tinha um sapato bom. Mas quando abria a boca, só dois atacantes, cara. Dois atacantes, mais nada na boca. O pastor era banguelo. O pastor tinha a gravata mais antiga e mofada que você viu na face da terra. Um terninho que não valia nada. Mas quando ele abria a boca, a glória de Deus descia. A igreja pegava fogo. O poder de Deus unia entre os irmãos. E a igreja sacudia em virtude do Espírito. As profecias eram totalmente lançadas no meio do povo. Um povo simples, que pegava sua Biblinha toda torta, muitas vezes sem capa. A irmãzinha aquele vestido amassadinho, tadinha. Mas com a mão, com as unhas cheias de trigo, estava fazendo bolinho, o bolo da tarde. Ia para os cultos, no vigor do Espírito. A glória de Deus descia, o céu se abria, os anjos faziam a aurora, juntamente com o poder e a translação que vinha do céu. E também o mover de uma nuvem de glória, um fogo radiante tomada a glória da igreja, a nave da igreja. O céu descia de uma forma gloriosa, ao ponto dos olhos de Deus fumegar aquele lugar, e pessoas sendo curadas, reveladas, libertas, transformadas. E quando o culto acabava, eita Deus da glória! E quando o culto acabava, esse povo não queria ir embora, queria falar mais do Senhor. Parava o pastor, prega mais um pouquinho para nós aqui embaixo do altar. Vamos sentar aqui e falar um pouquinho mais de Jesus. O povo era sacudido por uma virtude não natural, mas pela virtude do Espírito. A transformação, o ego caía, a falsidade caía, não entrava naquele recinto. E todos que não conheciam a Cristo levantavam suas cabeças, suas mãos e diziam verdadeiramente: o Senhor é Deus e eu entrego a minha vida ao seu Espírito Santo. Eu quero Jesus hoje na minha vida. O pastor vai fazer um apelo, aquelas almas chegavam a chorar no altar, glorificado. À tarde, o pastor com sua equipe de obreiro já ia visitar aquela alma chorando. E aí, meu amigo, como que é bom? Vamos explicar. A partir de sábado nós temos ensino aqui na sua casa. E aí catava aquela alma, levava um bolinho para casa dele, suas necessidades. E a sua necessidade, ia lá levava uma cesta básica, via que o chão era de barro, os irmãos iam lá fazer um concreto na casa desse jovem. Atribuía a ele dizia: realmente a igreja existe. Além de eu ver Deus, eu vejo a igreja amorosa. Que merda de igreja nós estamos vivendo hoje. Olha, pix, pix, pix. Que igreja nós estamos vendo hoje? Que igreja? Nem não existe mais. Igual Cassiano dizia: igreja pequena, onde Deus falava. Não tem mais. A gente chora porque a gente sente a dor de Deus. A dor que Deus, Jesus, Deus sente dor mesmo, você acha que não? Onde a vida é sentimento. Então, a dor que nós vemos, uma igreja mentirosa, umas irmãs fofoqueiras, um pastor que nem vai lá, come nem jejua na noite, na semana quer vir pregar, quer falar de Deus, quer falar Deus mandou falar. Umas irmãs com umas crianças, um espírito de engano. O que mais tem hoje é criança com espírito de engano na igreja. Para baixar a Deus manda dizer. Olha, irmão, esse Miguel aí, vários outros demais. Tudo espírito de engano, as criancinhas naquele tempo. Elas recebiam o Espírito Santo. Viu? As criancinhas cantavam. As criancinhas cantavam. As criancinhas cantavam, meus irmãos.
Elas choravam, as criancinhas choravam. Uma uma pureza que você não tem tamanho, tá? Uma pureza que você não tem tamanho. Então você vê, a pureza que tinha a igreja antigamente e hoje, a impureza que ela existe. Não tinha celular para ficar gravando culto, era concentração, exatamente. Era totalmente concentração. As pessoas sentavam, meus irmãos, naqueles, até mesmo em telhas. Tinha igreja que não tinha banco, era culto de pé. Imagina, você cultuando 3 horas de pé e você não sentir cansaço. Imagina, tinha igrejas que o banco era tijolos. É, mas Deus operava, Deus falava, Deus agia de uma forma que não dava nem para a gente imaginar tão grande poder, meus irmãos. Mas essa desgraça do inferno colocou pastores onde nem pastor é, apóstolo onde não é apóstolo, missionário onde não é missionário. Gente, pelo amor de Deus, o mundo está acabando. Que só fica falando de Pix. 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 Manda oferta. Manda oferta. Manda oferta. Manda oferta. Cadê o dízimo esse mês? Cadê o dízimo esse mês? Manda oferta. É assim que eles fazem. É desse jeito. Eles não estão preocupados em pegar o dinheiro da igreja, por exemplo. Eu sempre falei, o dinheiro que esses pastores têm no caixa da igreja, dá para eles ficar, assim, não vão ficar no culto não. Esse dinheiro eu vou começar a visitar os inscritos do canal. Bom, com o dinheiro que você tem, viaja lá na casa do inscrito. Vai lá, ora pela família dele, volta embora. Mas não, o dízimo que você, a oferta que você dá nas igrejas, eles tão pouco importa quem é você, quer saber de você não. Eles nem faz live com sinceridade, com verdade. Vai lá falar um pouquinho do mundo espiritual, demônio aqui, faz um vidinho eles com o demônio pra você enganar você, sabe? Uma coisinha ali, e bora pra frente. E vamos embora tocando a chuteira. Mas não tem verdade, não tem sinceridade. Não tem, meus irmãos, não tem. Pelo menos se não fosse a casa do discípulo, mas tivesse verdade na internet com eu, meus irmãos, quem teria, concorda comigo, quem teria cara de falar assim, ó, eu tenho uma filha, eu tive uma filha, quem teria coragem de falar assim, ó, eu errei, fumei crack, cheirei cocaína, saí com prostituta, fiquei 2 anos desviado, e aí, meus irmãos? Andei armado com fuzil do carro, quem tem coragem de fazer isso? Hein, meus irmãos? Hein, meus irmãos? Isso vocês têm que dar valor à alma de Deus. Cara de caráter, cara que fala a verdade, não fica mentindo pra vocês, certo? Certo? Fica mentindo pra vocês, mano. Fica aí, ó. Ai, glória a Deus, mas tá lá, masturbou no chuveiro ontem, que era o ensino hoje. Não dá, né? É a coisa mais linda que tem no homem, ele confessar o seu pecado perante a igreja. Ele confessa perante a igreja, a Bíblia fala isso, confessa perante a igreja. E foi o que eu fiz com vocês. Confessei perante vocês, porque vocês foram discípulos. Né? Então, a verdade é essa daí. O maloqueiro da favela continua sendo esquecido. A senhora de idade do barraco continua triste, cansada, sem uma cesta básica que a igreja não consegue levar. Então dá valor, meus irmãos, quem é verdadeiro e sincero. Por isso que eu falei ontem, se eu morrer um dia, vocês vão sentir muita falta. Porque, gente, eles não têm pecado, eles não confessam. Que dia que o pastor da sua igreja confessou o pecado dele? Nenhum dia. Que dia que o Flávio veio na internet e falou, eu pequei? Eles não vão fazer isso. Nunca. Que dia que o Thiago Souza veio aqui na internet e falou, eu pequei? Eles não pecam. Aí você tá de brincadeira, né? Eles não pecam. Eles não pecam. Eles não vão fazer isso, meus irmãos. Eles não vão fazer isso nunca. Porque a dizimista
O projeto é financeiro, não uma abertura de sinceridade com as almas. Né? Não tem uma abertura de sinceridade com as almas. Poxa, eu errei ali, ó. Errei aqui, ó. Não tem. Não toca nem no assunto de pecado. Sendo que eles tinham que confessar para vocês inscritos. Então eles não vão fazer isso. Então, o que é um homem de Deus? Um homem de Deus é como Eliseu. Era um homem de Deus. Hoje nós não encontramos na terra mais homens de Deus. Nós encontramos homens tentando ser de Deus. É diferente. Porque não é completo. Paulo disse, eu não consegui ainda alcançar o nível maior que eu quero. Porque eu quero estar lá na mente de Cristo, lá em cima. Onde eu quero alcançar. Então, a mente de Cristo é pouco que se alcança. Tá bom? Tá bom? É tudo incubado, isso mesmo. Pecado é tudo na miguelagem. Irmãos, Deus abençoe. Tá? Tá claro aqui. Um abraço a vocês. Passou 50 minutos assim, ó. Um ano. Espero que quem gostou da live, diga eu. Mas não fala com sinceridade. Eu espero que vocês vejam esse vídeo. Comentem aqui o que vocês acharam. Porque eu tô com. A minha febre tá. Vou tomar meu remédio do horário. Então, hoje eu falei tomar remédio. Eu tô tomando agora de purê de magrão, por causa da dor de cabeça. Então, fazem isso. Pegam firmes. Se santifica a vida de vocês. E Deus proteja, dê força. Fica mais lá. Dá vontade de ficar mais. Vai orar agora. Fecha a live, vocês fazem. Vai orar. Fecha no quarto lá e fala um pouquinho com Deus, tá? Porque ele tá pronto para te ouvir, tá bom? Olha, amo muito vocês. Obrigado. Pessoas que têm me ajudado financeiramente. Gente, eu não peço. Você vê que eu não peço. Pô, gente, eu não tenho explicação. E ainda pessoas que fizeram um pacto com Deus até a vida, né? De dizimar na igreja SA. Então, esse pacto que você fez com Deus, Deus vai te recompensar. E pode ver, mano, quem dizima na igreja SA, porque a igreja existe ainda, né? Mas logo a gente vai, por exemplo, são abençoadas. Por quê? Porque essa igreja não é minha, é do Senhor. Então, há uma comunicação no céu. Tá? Quem é abençoado? Tem muita gente que é abençoada. Muito abençoada. É uma coisa impressionante, não dá para entender. Então, obrigado. Amo vocês. Né? Eu estava ontem sem as coisas. A irmã mandou, os irmãos mandou aí uma quantia de compresso. Sem pedir nada. É o amor. Né? Eu não peço nada para vocês. Um abraço. Eu abençoo as senhoras de idade, abençoo as crianças, os jovens, os adultos, os enfermos. Está abençoado em nome de Jesus, tá bom? Beijo. Deus abençoe. Marisângela, Pai do Senhor, a todos vocês. Deixa lá, meus irmãos. Lindos. A paz com vocês. Até a próxima. Lembre-se, vai orar agora, hein? Todo mundo, hein? É pra orar! Tô bravo, hein? Tô bravo. Vai orar, vai! Agora! Eu tô mandando agora. Vocês têm que obedecer o líder. Anda! Vai pro quarto. Agora! Vai pro quarto agora, tô falando sério. Tá? Vai lá. Vai lá, cuide da alma de vocês, por favor. É isso que eu quero vocês pro céu. A minha alegria é de vocês felizes com Cristo. O resto é resto. Tudo vai passar, isso aqui vai embora. Tá bom? Por favor, em nome de Jesus. Vamos para a oração. Pega a Bíblia agora, 5 minutinhos. Medita, chora se for preciso. Mas vamos. Aqui. Deus está chamando vocês nesse exato momento. Você chorar. Então vão para o quarto. Vão lá, fala com ele, fala que Senhor, muito obrigado por esse dia. Me ajuda, me ensina. A palavra. Me ensina a entender a sua palavra. Me guia na verdade, na justiça. Santifica-me com seu óleo santo. Que o azeite do seu cálice me transborde. Vai lá, ele está te esperando vocês. Tá bom?
Deus abençoe. Que na paz e amém. Muito forte. Pai do Senhor, meus irmãos. Fiquem bem, tá bom? Quero vocês bem, tá? Deus abençoe. Até a próxima.